Glória a Deus. Glória a Deus. Então você que é adolescente, tem um amigo na escola, em vez de ele te levar para lá, você traz ele para cá, em nome de Jesus. E Deus vai mudar a vida dos seus amigos. Glória a Deus. A gente está muito feliz pela vida de vocês, os teens da nossa casa. É um privilégio ter vocês aqui e que esse seja um lugar em que vocês tenham encontros profundos e marcantes com o Senhor, em nome de Jesus. Glórias ao bom Deus. Vamos aos trabalhos. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo número 6. Versículos 66 a 69, João 6, de 66 a 69. Partilho com você a palavra do Senhor, está em João 6, 66, diz assim: à vista dessas coisas, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E perguntou aos 12, porventura quereis vós retirar-vos também? Respondeu-lhe Simão, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Partilho com você a palavra que hoje se chama Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, atrás do mundo, não. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Atrás do mundo, Jesus na frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus na frente. Atrás não volto não. O R.R. Soares jamais erraria a letra dessa música. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e agradecemos, obrigado pelo privilégio de partilhar a Tua palavra. Fala ao nosso coração de maneira simples e profunda e que possamos seguir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Eis a Tua palavra, revela-te a nós de maneira graciosa e edifica a nossa fé e glorifica o Teu nome, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Na Bíblia que você segura na sua mão, você tem 4 livros que contam a história de Jesus Cristo. Nós os chamamos de os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 livros dedicados a contar a história do Senhor. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque Mateus, Marcos e Lucas eles têm a mesma estrutura literária, o mesmo jeito de contar a história. Eles relatam basicamente os mesmos fatos, com a mesma linha, com a mesma ordem, então por isso a gente chama eles de sinóticos. Eles são bem parecidos, são idênticos, têm poucas diferenças entre si. Já João não. João é diferente. Enquanto todos os outros evangelhos começam, por exemplo, contando a história do nascimento do Senhor, ou contando a sua genealogia, depois como Jesus vai nascer, João já começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João começa o seu evangelho diferente porque a ideia de João, o estilo literário de João é mostrar, e ele vai dizer depois isso no final do capítulo de número 20, que ele escreve todas essas coisas para que nós saibamos que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a ideia de João. Ele não quer só relatar como as coisas aconteceram, ele quer que ao lermos João, a gente conclua que Jesus é o Filho de Deus, que toda a plenitude de Deus habitou em Jesus Cristo. É por isso que João vai lançar mão, como que eu vou dizer isso? Discretamente do 7 dentro do seu livro. Quando você vê João capítulo número 1, ele vai fazer 7 descrições acerca de quem era Jesus. E por que 7? Porque 7 na Bíblia é símbolo daquilo que é pleno, daquilo que é divino. É por isso que João vai escolher, por exemplo, colocar 7 eu sou dentro do seu evangelho, assim como Deus disse a Moisés lá em Êxodo, dizendo eu sou o que sou, este é meu nome. Ele vai pensar este eu sou e vai colocar 7 desses em Jesus. João capítulo número 6, eu sou o pão da vida. João capítulo número 8, eu sou a luz do mundo. João capítulo número 10, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. João capítulo número 11, eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo número 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João capítulo número 15, eu sou a videira verdadeira. Então ele quer nos mostrar
que Jesus é a plenitude de Deus andando entre nós, que Ele é o enviado de Deus. É por isso que quando você lê Marcos, por exemplo, mesmo sendo o menor dos evangelhos, é o que mais tem milagre. Jesus vai andando, os milagres vão caindo do bolso de Jesus. João já é mais econômico. João vai colocar quantos milagres no seu livro? Alguém chuta? Quantos milagres? 7. João capítulo número 2, Jesus vai transformar a água em vinho. João capítulo número 4, ele vai curar o filho de um servo do rei. João capítulo número 5, ele vai curar o paralítico no tanque de Betesda. João capítulo número 6, ele anda sobre as águas, ele transforma, ele multiplica os pães e os peixes. João capítulo número 9, ele vai curar um cego de nascença. E João capítulo número 11, ele ressuscita Lázaro. Ele está fazendo tudo isso de propósito. Ele está dizendo, aquele que veio, preste atenção, é digno de ser seguido. É por isso que nós o seguimos. Por quê? Porque você segue a Jesus, porque nele vimos a plenitude do Pai. Quem vê ele, vê o Pai. Então, nesse ponto no texto que nós lemos, o que acontece? Jesus já tem uma multidão o seguindo. Jesus já tem pessoas, porque ele vem fazendo sinais, ele vem dando os seus ensinos, e tem uma multidão de pessoas que o seguem. Ele tem o seu núcleo já, os 12, ele tem os seus discípulos e ele tem a multidão. E agora, nesse momento, João, deixa eu fazer esse parênteses aqui, porque você vai ver que a gente vai entrar num texto mais duro hoje. Eu penso que João é um péssimo marqueteiro de campanha de Jesus, entendeu? Se João tivesse por propósito fazer de Jesus um candidato ideal para que você vote nele, tudo que ele não tinha que ter feito é ter posto a parte final de João capítulo número 6. É um péssimo marqueteiro de campanha. Ele não está aqui passando maquiagem em Jesus, ele não está adocicando aquilo que Jesus está dizendo, ele coloca veementemente as palavras que Jesus vai dizer, porque João quer nos revelar quem de fato é o Cristo que nós seguimos. Entende? É por isso que ele vem no seu livro dizendo, eu preciso que vocês entendam que Jesus é o Cristo e ele é o Filho de Deus. Mas quem é este Senhor que nós seguimos? É óbvio que a gente não consegue esgotar numa palavra dos próximos 72 minutos, quem é o Senhor que nós seguimos. Mas algumas coisas para mim estão aqui em João 6, para que a gente entenda quais são as implicações do que de fato significa dizer, eu estou seguindo a Jesus Cristo. E eu queria passar com você algumas ideias hoje à noite. A primeira delas é que esse Senhor a quem nós seguimos, nós precisamos entender que Jesus conforta, mas Jesus também confronta. Jesus conforta, mas Jesus confronta. Diz a palavra do Senhor, no versículo 66, à vista disso, ou à vista dessas coisas, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Algumas palavras são importantes aí que a gente poderia pôr grifo. Por exemplo, a palavra muitos. A Bíblia vai dizer que não foram poucas pessoas que o deixaram, muitas pessoas o deixaram. Assim como até hoje, muitas pessoas deixam a Jesus. Um outro grifo que a gente poderia colocar aí é que quem o deixou foram os seus discípulos. E isso soa doloroso para nós, ou estranho para nós, porque pode ser comum para nós entender que pagãos deixam a Jesus, entender que ímpios deixam a Jesus, que incrédulos deixam a Jesus, que ateus, não crentes, agnósticos deixam a Jesus, que perversas deixam a Jesus. Mas esse texto está nos dizendo que dos seus discípulos, muitos o abandonaram. É isso que João 6,66 está dizendo. Então a gente olha às vezes e diz, está certo, o criminoso largar Jesus, a gente não esperava nada diferente, o adúltero largar Jesus, o perseguidor, o imoral, o devasso. Mas esse texto está nos dizendo que discípulos deixaram o Senhor Jesus. E eu não sei porquê, mas esse é o versículo 666 da Bíblia, não é isso? Né? Discípulos deixando o Senhor Jesus, João 6,66. Agora, um outro grifo que nós poderíamos colocar é à vista disso. Algumas traduções trazem à vista dessas coisas. Que coisas? À vista da linha divisória que o Senhor Jesus está colocando. Porque João capítulo número 6 tem parte A e parte B. Tem dois lados da mesma moeda. Lembra que eu falei para você dos milagres que João coloca no seu livro? Quantos são mesmo? 7. Dos 7 capítulos espalhados nos 21 capítulos de João, o único capítulo que tem 2 milagres é João 6. É Jesus multiplicando pães e peixes e é Jesus andando sobre as águas. Então a primeira parte do capítulo é Jesus confortando as pessoas. É Jesus vindo
ao nosso conforto, ao encontro da nossa dor. Por isso você que chegou aqui hoje, dolorido, amargurado, eu te digo em nome de Jesus, Jesus é o conforto da sua alma. Jesus é o pão que mata a fome do que tem fome, Jesus é a água do sedento, Jesus é o consolo daquele que chora, para aquele que está desesperançado, Jesus é a esperança, para aquele que está perdido, Jesus é a salvação, para aquele que está cansado, Jesus é o renovo, para aquele que está machucado, Jesus é a cura, para aquele que não tem saída, Jesus é a porta, para aquele que é órfão, Jesus é o Pai, e para aquele que está perdido, Jesus é a salvação. Esse é Jesus, irmãos. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é aquele que nos acolhe nas nossas dores. Jesus é aquele que nos abraça, que sabe quem nós somos, que percebe a nossa dor. A Bíblia diz que ele é um homem experimentado de dores, ele se identifica com aquilo que nós passamos, com os nossos medos, com os nossos temores, com as nossas angústias. Ele é sim o conforto da nossa vida. Sob suas asas nós estamos seguros. Só que Jesus não é só conforto. Jesus também é confronto. É por isso que depois que ele conforta as pessoas, ele começa a confrontá-las. E aí ele vem num discurso duro, não vou ler o discurso aqui, depois você pode ler na sua casa, se assim o quiser. No versículo 60, os discípulos começam a olhar um para o outro, e eles dizem assim, esse discurso é duro demais. Quem que pode lidar com isso? Vocês fazem ideia que eles estão criticando o sermão de Jesus? É isso que eles estão fazendo. Então, assim, eu sou um cara desencanado. Se os caras tinham a manha de criticar o sermão de Jesus, que dirá o meu? Não é isso? Então você pode criticar, está tudo certo. Esse discurso de Jesus é muito duro, quem que vai lidar com isso? Então talvez os discípulos estivessem já puxando ali, puxando a barra da túnica de Jesus, e assim, Senhor, o pessoal está vazando, está dando no pé, dá uma aliviada aí no discurso. E aí Jesus vai entrar numa conversa de quem não come a minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, e aí os vossos pais comeram o pão e morreram, eu sou o pão que se alguém comer ninguém nunca vai morrer, vocês têm que entender que eu sou... E aí vai nessa conversa e o povo começa a espirrar, porque Jesus é confronto. O discurso é duro às vezes, mas é o discurso duro que muda a nossa vida. Assim eu digo a você, e você pode anotar se quiser, Jesus é o Deus dos milagres, Jesus é o Deus dos milagres, mas também é o Deus da mudança de vida. Jesus é o Deus dos milagres, mas Jesus também é o Deus da mudança de vida. Jesus é o Deus do batismo de integridade. Jesus é o Deus da mudança de caráter. Jesus é o Deus da mudança de conduta, do batismo dos olhos, da mudança de mente, da mudança da intenção dos corações, da purificação das mãos, da santidade, da consagração. Esse é o Jesus a quem nós servimos. É aquele Jesus que nos batiza com fogo, porque esse fogo não é só a gente se tornar mais barulhento. Aliás, eu gosto da igreja quando ela está barulhenta. Louvado seja Deus, nós estamos vivos, irmãos. Mas esse batismo de fogo, ele também é um batismo que nos purifica. Assim como o fogo purifica o ouro e remove as suas impurezas, esse fogo, quando vem sobre nós, ele vai nos purificando. E esse é o batismo ao qual o Senhor nos dá. Ele nos batizará com água e com fogo. Então ele nos purifica. Toda a palavra de conforto é bem-vinda na igreja, mas ela não pode sacrificar as duras verdades bíblicas. É por isso que é louvável o pregador que prega o conforto, mas não é louvável o pregador que só prega o conforto. É louvável o pregador que prega o confronto, mas não é louvável o pregador que só prega o confronto, porque Jesus conforta e Jesus confronta. Por isso eu quero dizer outra coisa que você pode anotar hoje à noite. Se o Cristo que você segue não te confronta, ele não passa de um ídolo. Se o Cristo que você segue não te confronta, ele é um ídolo que você gerou no seu coração, a sua imagem e semelhança. Você picotou Jesus, tirou algumas coisas, falei, criei um Jesus, a minha imagem e semelhança. E se não há confronto no Cristo que você segue, ele é um grande ídolo. Então Jesus nos acolhe quando nós erramos? É claro que nos acolhe. Eu penso que é mais ou menos assim, quando a gente cai, Deus vem ao nosso encontro, Jesus vem ao nosso encontro. Talvez alguns de nós que estamos aqui hoje estão caídos. Chegaram aqui se arrastando, precisando de graça, de conforto. E se você chegou aqui hoje, é óbvio que Jesus vem ao seu encontro. Jesus já fez isso comigo muitas vezes. Vem ao meu encontro, me abraça, me conforta, me coloca em pé. Só que depois que Jesus me coloca em pé, a conversa não acaba ali. A conversa é, por que você caiu? O que te levou a cair? O que na sua vida precisa mudar para que você não caia mais?
O que na sua vida precisa mudar para que esse ciclo seja quebrado na sua história? Essa não é a história de João capítulo número 8? Como eu tenho citado João capítulo número 8 aqui? O episódio da mulher adúltera. Volta e meia eu estou falando desse texto. Jesus acolhe aquela mulher, irmão, sim ou não? Sim, Jesus acolhe. Para os fariseus era só confronto e juízo. Jesus acolhe, manda todo mundo embora. Falou, cadê aqueles que te condenam? Foram embora. Ele falou, eu também não te condeno. Então esse é o conforto. Aí ele põe ela em pé, diz, vá e não peques mais. Então Jesus não estava passando um pano para aquilo que ela fez. Jesus estava admitindo que o que ela fez era pecado. Não peque mais. O que você te trouxe aqui hoje, você está aqui porque pecou. Mas você pode sair daqui hoje parando de pecar. E esse é o Cristo que nós servimos, irmãos. O Cristo que te conforta nas suas dores e nas suas mazelas, mas que te dá poder para mudar a sua história. Esse é o Jesus a quem nós servimos. É o Jesus que conforta e é o Jesus que confronta. E esse é o Cristo que nós temos que seguir. O que mais João está colocando para nós aqui em segundo lugar hoje? Que Jesus não quer seguidores coagidos. Versículo de número 67, Jesus então perguntou aos 12, porventura, vocês querem também se retirar? Quereis, vós, vos retirar? Então, às vezes, eu acho que a minha memória falha, ou às vezes o texto está escrito errado. Às vezes a gente lê assim, que o pessoal começou a ir embora, alguns dos discípulos foram embora, Jesus virou para os 12, me corrija se eu estiver errado, porque eu posso estar lendo errado o texto. Jesus virou para os 12 e falou assim, ai gente, pelo amor de Deus, não me deixa não. É assim que Jesus fez, irmãos? Ah, não me deixa não. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de eu, não vai embora não, fica aí, eu vou ficar tão sozinho. Não se vá, não me abandone, por favor. Sem você eu fico louco. Foi isso que Jesus falou para eles, irmãos. Eu vou traduzir para vocês esse versículo aqui. Ó. Jesus está dizendo assim, a porta da rua é serventia da casa. Sim ou não? Jesus vira para os caras, estão tudo agoniados, e fala assim, quem é o próximo? Se é por falta de adeus, tchau. É isso, se vocês quiserem, aproveitem o ensejo, neste ensejo, bom festejo, pode ir embora. Fala, mas como assim? Irmãos, Jesus não quer seguidores coagidos. A gente não segue Jesus porque não tem outra opção. A gente não segue Jesus por medo e por pavor. Jesus não quer marionetes, Jesus não quer fantoches, Jesus não quer que a gente o siga nem mesmo por medo do inferno. É por isso que Lutero vai dizer, certa vez Lutero disse assim, quando teu coração estiver firme em Cristo, então tu serás firme em Cristo pelo amor e não por medo do castigo. Acho que eu coloquei aí, Dudu. Foi isso que Lutero disse certa vez. Quando o seu coração estiver firme, você vai estar firme em Cristo e inimigo do pecado por amor e não por medo do castigo. Nós servimos a Deus como um Deus que, cara, se eu pisar errado, o Senhor vai jogar um raio na minha cabeça. Não é assim. Não é dessa forma. O Senhor quer gente que se entrega a Ele voluntariamente e que voluntariamente decide segui-lo. Jesus é uma entrega voluntária. Jesus quer que usufruemos da nossa capacidade de escolha, da nossa volição. Jesus não aniquila a nossa vontade. Jesus faz com que a gente aprenda a sujeitar a nossa vontade à vontade dEle. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como Tu queres. Tenho vontade sim, Senhor, mas aprendi que a Tua vontade é melhor do que a minha. Jesus não traz ninguém amarrado em corrente, irmão. Corrente é coisa do inferno. Jesus nos atrai com cordas de amor. Jesus usa de cordas de amor, de laços de misericórdia, de compaixão. Eu e você não somos marionetes, eu e você não somos fantoches na mão de Deus. A gente não está aqui porque tem medo de ir para o inferno quando morrer. Não pode ser essa a sua motivação. Não pode. Alguém pegou aquela época que saiu um monte de livro que falava do inferno? Vocês pegaram essa época? Rebecca Brown, ele veio para libertar os cativos, a divina revelação do inferno. Teve um livro, o cara teve uma visão, foi no inferno, o inferno assim, o inferno aquilo outro, o inferno aquilo outro. E eu me lembro alguma vez, me perguntou assim, pastor, você já leu a divina revelação do inferno? Eu falei assim, claro que não. Eu tenho mais coisa para fazer na minha vida do que estudar sobre o inferno. Por quê, irmãos? Porque eu não vou para lá. Eu não vou para lá. O que eu quero saber? Eu não quero saber, irmão, eu vou para o céu.
Apocalipse não gasta tempo descrevendo as trevas, dá uma pincelada lá, onde o verme não sei o que lá, e o choro não cessa. Tudo bem, existe, é claro que existe. O inferno é real e ele é resultado de uma vida vivida sem Deus. Este é o resultado final. Mas Apocalipse gasta a sua revelação para falar do céu. Apocalipse 21 fala que naquele lugar a porta é de pérola pura, a praça é de ouro, naquele lugar não tem mais sol e lua, porque a presença do Senhor ilumina naquele lugar não tem mais santuário, porque Deus é o nosso santuário. Naquele lugar não haverá mais choro, não haverá mais morte, ali não haverá mais noite. Naquele lugar não é necessário lâmpada, porque o Cordeiro é a nossa lâmpada. Naquele lugar jamais penetrará nada contaminado, porque só coloca os pés aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e é para lá que a gente vai. Aleluia! Então, irmãos, eu não sirvo a Deus coagido. Eu não sirvo a Deus porque o Deus aqui, meu Jesus, se eu pisar errado aqui, Jesus vai me jogar o chicote da verdade, a espada com o olho de Tandera, e aí acabou para mim. Não. O relacionamento com Jesus é um relacionamento baseado em amor. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu caminho com Jesus e guardo os seus mandamentos não é por medo, é porque eu amo. Quem ama obedece. Quando não há amor, você só obedece quando há olhos sobre você. Esse é o segredo de quem não consegue obedecer quando não tem ninguém vendo, é que falta amor. Quando a gente vai amando mais, a gente vai obedecendo mais. Então a gente está aqui, não é por falta de opção. Esse mundão velho está cheio de opção, gente. O que tem de religião nesse mundo, o que tem de Deus nesse mundo. Semana passada esteve aqui o missionário, ele falou que só na Índia tem 300 milhões de deuses. Só na Índia. E por que é que nós estamos certos? Por que é que não é a vaca Shiva da Índia que está certa? Por que é que não são as outras religiões que estão certas? Digo 2 ideias para você hoje à noite, tantas que eu poderia dizer. Por que eu acredito que nós estamos certos? Primeiro, porque não existe na história das religiões um Deus que se propõe a mudar o caráter de quem o segue. Segundo, não existe na história da religião um Deus que, sendo santo, decida vir morar dentro do nosso coração. Um Deus que habita dentro de nós, isso não existe em lugar nenhum. Em todas as outras religiões eles habitam no mantra, no Shiva, no não sei o que lá. O nosso Deus poderia habitar no maior palácio existencial, ele poderia sentar no trono cravejado de todos os ouros e todos os brilhantes, mas ele decide morar dentro do meu e do seu coração, fraco, sujo, impotente, oscilante. Esse é o trono que ele escolhe, eu e você, e não tem nenhum outro Deus tão maravilhoso que faça de nós a sua morada e a sua habitação. Não existe. Jesus não quer seguidores coagidos, irmãos. A gente não vai atrás de Jesus, a gente não segue Jesus porque Ele nos coagiu, a gente vai atrás de Jesus porque Ele nos conquistou. Jesus não é um sequestrador que liga para você, estamos com o seu filho aqui, se você não fizer isso, aquilo, outro, vai dar ruim. Não é isso, é o quanto eu o amo. É o quanto eu amo, é o quanto eu quero estar com Ele, é o quanto eu quero estar com Ele. Jesus não quer seguidores coagidos. Que mais João está nos dizendo? Que Jesus, terceiro, é o caminho da exclusividade. No versículo de número 68 diz assim: respondeu-lhe Simão, Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Simão, o bocão dos discípulos, toma a dianteira, e quem fala demais, acerta e erra, e esse é Pedro. Pedro fala muito, então ele erra bastante, mas ele acerta bastante, e aqui ele está dizendo: Senhor, para quem iremos nós? É importante a gente perceber o que Pedro diz, e aquilo que Pedro não diz, porque Pedro não diz para onde iremos nós. Muita gente tem esse versículo decorado errado. Senhor, para onde iremos nós? As músicas, algumas músicas a gente canta para onde iremos, mas não é para onde. Pedro está dizendo para quem nós iremos, porque a nossa fé não está no lugar, irmãos. A nossa fé não está numa atmosfera, não está no ambiente. A nossa fé está em uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo. Nossa fé tem nome. O cristianismo, é por isso que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é um lugar, o cristianismo não é uma igreja, o cristianismo é Cristo. Você tira Cristo do cristianismo e o cristianismo não existe. Cristianismo é Cristo. Então é por isso que nossa fé
Nossa fé não tem lugar sagrado. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Você viaja para o Oriente Médio, você abre a gaveta, tem ou uma seta mostrando Jerusalém, ou uma seta mostrando Meca, que é o lugar para onde você vai se ajoelhar e você vai orar direcionado para aquele lugar 3 vezes ao dia. É por isso que eu e você, a gente não faz peregrinação para lugar nenhum. Nós não temos que pagar penitência e subir escadaria em lugar nenhum. A gente não tem que, como os muçulmanos, uma vez na vida, dentro dos 5 pilares do muçulmano, pelo menos uma vez na vida tem que ir a Meca, senão você não é um muçulmano louvável, senão você não cumpriu o seu roteiro de ser cristão. Nós não temos que ir para lugar nenhum. A gente não tem que ir para Jerusalém, pode ir, é uma benção, mas não tem que ir para Jerusalém, ou você não tem que ir para o Rio de Janeiro, você não tem que ir para Corguinho, você não tem que ir para lugar nenhum. Porque a nossa fé não está no lugar, não existem lugares santos para nós, existe um santo e o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor. Nossa fé está numa pessoa, é por isso que o Evangelho ele é relacional, é sobre estar com o Senhor, e se é uma pessoa, irmãos, é uma pessoa, então é exclusivo. Pedro não vai dizer assim, tu és, Senhor, um dos que tem. Ele vai dizer, tu tens. Ele vai dizer, o Senhor é um dos que, é um daqueles, tu tens. Para quem iremos? Se não for para o Senhor, não tem para onde ir. Só um, ele é exclusivo. É por isso que quando você diz sim para Jesus, você diz não para todas as outras coisas. É por isso que você não pode servir a 2 senhores, Jesus disse. Há de agradar um e desagradar o outro. É por isso que você pode anotar o que vai ser projetado. Você não consegue seguir a Jesus com a lealdade dividida. Não tem como. Jesus é exclusivo. Ou é Jesus, ou não é nada. Ou é Jesus, ou não é nada. Então a gente tem que entender. O casamento ilustra bem isso, porque o casamento tem várias nuances do que seja seguir a Cristo, o relacionamento do noivo e da noiva. Quando você casa, santo varão, e eu aprendi isso no dia que você diz sim, ou quando eu disse sim para minha esposa, eu disse sim para ela, e eu disse não para todas as outras. Não, acabou. É por isso que uma vez me perguntaram, não sei se era um congresso ou alguma coisa, pastor, qual que é o seu padrão de beleza? E eu disse assim, o meu padrão de beleza é a minha esposa. Eu não entendo esses caras casados que é cronista de beleza feminina. Não, porque eu prefiro loira. Ele é casado com a morena, não dá para entender. Não, eu gosto de cabelo, não sei o que lá. Gosto mais assim, mais assim. O padrão de beleza de um homem casado é a sua esposa. Para de olhar a foto daquelas meninas no Instagram. Não é a sua esposa, você está vendo por quê? Esse é o padrão. Eu disse sim para ela e eu disse não para todas as outras coisas. A mesma coisa vale para a senhora. Quando a senhora disse sim para esse traste, a senhora disse não para todos os outros trastes. Simples assim. Sim para você, não para todo mundo. Morri, acabou. Não tem esse negócio de gente casada com mente de gente solteira. Gente casada com lifestyle solteiro. Meu amigo, é um só. É uma pessoa só. O sim do casamento é sim para um e não para todos os outros. Eu me lembro, logo que eu fui ordenado em fevereiro e casei em julho daquele ano. Então eu fiquei ali alguns meses no limbo, no hiato, né, no purgatório. Porque eu não era nada. O noivo ele não é nada, ele não é nem solteiro, ele não é casado, não é estado civil noivo, não existe. Então, fiquei ali, ok, fui ordenado, e eu me lembro que um dos primeiros atendimentos que eu fiz como pastor, foi de uma irmã que sentou na minha frente, falou assim, pastor, eu quero largar meu marido. E eu não sabia nada de casamento. Eu quero largar meu marido, porque ele é uma porta, o homem é seco, ele não diz que me ama, eu não tenho carinho, não tenho amor, não tenho afeição, eu não posso largar dele? E eu disse do alto da minha experiência 2 palavras para ela. Eu disse assim, não pode. Não pode. Não pode. Era tudo que eu sabia sobre casamento. Orei. Ok. Casei, passou um tempo. Um dia estou atendendo outra irmã. Senta na minha frente. Pastor, quero largar do meu marido. E eu já estava mais experiente nas coisas matrimonial.
Quero largar do meu marido. Por quê, mano? Porque o homem é meloso demais, me manda mensagem o dia inteiro, e eu já estou virando motivo de chacota na empresa que é flor. Ela diz assim, ele abre a porta para mim, ele acha que eu sou inválida. E tal, e pá. O homem não me dá espaço, quer saber onde eu estou, e tal, não sei o que lá. Posso largar dele? Eu já munido de informações matrimoniais, disse para ela 2 palavras, não pode. Não pode não. Não pode largar não. É sério. Você que não é casado ainda, escolhe bem, porque depois que casa, filhão, é até que a morte separe. Não é esse negócio de sair largando, não é assim que funciona na Bíblia não. É sim para um e é não para todos os outros. Amém. Não pode largar não. Casamento é um mistério, irmãos. O casamento dá certo porque ele é um mistério, entendeu? É um mistério, é um mistério, e um pouco de misericórdia também, por isso que ele dá certo, é um mistério. Sabe aquele cara que dividiu, casado há 70 anos, feliz da vida, chegou no cara e falou, como é que você faz o seu casamento dar certo? Ele falou assim, é muito simples, eu divido o mês em 2 momentos, e como que é? Os primeiros 15 dias a minha esposa faz tudo o que ela quer, aí ele falou, e os outros 15? Aí eu faço tudo o que ela quer. Pronto, vai dar certo. Vai aprendendo. É que a gente não dá o braço a torcer, nós homens, mas a gente sabe como que é. Então tem gente que não entende que seguir a Jesus é um caminho de exclusividade. Não é sobre ter um encontro com Jesus no domingo, falar, Jesus, domingão, estamos juntos, é nós. Mas de segunda a sábado, eu vou ter meus outros amantes aí na vida. De segunda a sábado, abraçarei a outros, me deitarei em outras camas, estarei em outros altares, mas domingo é nós, estamos juntos. Jesus é exclusivo. Presta atenção no que eu vou dizer para você, Jesus não quer ser o primeiro na sua vida, Jesus quer ser o único. Jesus tem que ser o único na sua vida. Jesus é um caminho de exclusividade. Toda aliança, acho que eu coloquei isso aí, toda aliança exige exclusividade. Por que o casamento é exclusivo? Porque o casamento não é um contrato, o casamento é uma aliança, eu tenho uma aliança com a minha esposa, eu sou exclusivo dela, ela é exclusiva minha. Jesus vai dizer, quando ele está celebrando a ceia, Paulo vai dizer isso depois em 1 Coríntios 11, neste sangue vocês têm comigo a nova aliança, essa é a nova aliança no meu sangue, é exclusivo, pertenço a ele e a mais ninguém, é um caminho de exclusividade, por isso que Pedro está dizendo, tu tens as palavras de vida eterna, todas as outras palavras são palavras ilusórias, todas as outras palavras são cantos de sereia para me iludir e me afogar, só tu tens as palavras de vida eterna. Então, eu quero te dizer, talvez alguém chegou aqui hoje à noite com o coração dividido, dúbio, dizendo, será que vale mesmo a pena servir ao Senhor, ou será que se eu servir um pouco ao Senhor, será que já não resolve? Jesus não quer muito de nós, Jesus quer tudo, porque Jesus é todo nosso, se deu por inteiro na cruz do Calvário, e o caminho de seguir a Cristo é um caminho de exclusividade. Por último, por fim, quarto, Jesus é o caminho da experiência, diz o texto, e nós temos crido que tu és o Santo de Deus. É isso que está aí, irmãos? É isso que está aí, irmãos? E nós temos crido que tu és o Santo de Deus. É só isso o texto? Não. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Há uma diferença entre crença e experiência. As duas coisas são necessárias para seguir a Jesus. Crença é diferente de experiência. Crença é um assentimento mental. Eu acredito, Deus existe. Eu acredito, Jesus existiu. Experiência é um convencimento e uma entrega do coração. Crença é um assentimento mental, uma concordância mental. Experiência é uma aceitação no coração. Não é só sobre crer, é sobre experimentar. Tiago 2,19 diz assim a palavra do Senhor: crês tu que há um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Já ouviu aquela expressão, crente até o diabo é? Já ouviu? Está aqui, Tiago 2,19. Os demônios creem que Jesus é Filho de Deus. Eles creem.
Mas o coração deles não experimentou isso, e é incapaz, porque já estão julgados. Eu e você ainda não estamos julgados. Aliás, quem já está em Cristo Jesus, já está julgado, já está escrito assim na minha e na sua vida, justificado. Amém, irmãos? Não temos tempo, outro dia eu falo sobre isso, sobre julgamento, mas em linhas gerais, aquele negócio, você vai chegar no céu, vai pôr um telão que vai passar toda a sua vida, já viu essa conversa? Não é assim? Isso aí é para dizer para você seguir Jesus baseado no medo, não tem telão nenhum. Graças a Deus, não tem. Nós já somos justificados, amém, irmãos? Só vai para o julgamento do trono branco quem não entrega o coração a Jesus. O meu e o seu julgamento é o julgamento do galardão. Aí a conversa para outro dia. Mas para com essa noia sua de achar, ai meu Deus do céu, mais um negócio que eu não quero ver no telão. Para com essa conversa sua. Nós já fomos justificados. Mas o diabo crê. E nós precisamos entender que o Cristo não é só para ser crido, é para ser experimentado. Talvez, meu irmão, meu amigo que está aqui hoje à noite, você já está vindo na igreja, ó. Você sabe todos os paranauê. O pastor prega, você sabe o texto. Crê até, não, eu creio que Jesus, não duvido, não é isso. Mas você nunca abriu o seu coração. Você nunca rendeu o seu coração para o Senhor. Teve sempre aqui, ó. É por isso que Oséias capítulo número 6 vai dizer assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos o Senhor, e a ideia de conhecimento é dar-se a revelar, uma das interpretações da palavra conhecimento no Novo Testamento. Eu conheço o Senhor de fato, eu experimento do Senhor de fato. É por isso que aqui na Memorial eu quero dizer para você que nós te convidamos não só a crer no Senhor é o primeiro passo, mas nós te convidamos a conhecê-lo e a experimentá-lo para a glória do Senhor. Porque se você conhecê-lo e experimentá-lo, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Crer em Deus não é um negócio raro no Brasil, irmãos. Sai aí na rua e pergunta se as pessoas creem em Deus. A maioria delas vai dizer que, sim, nós somos um país de influência cristã, em que pese durante muito tempo na história de influência católica cristã, mas de influência cristã. Então, no Brasil, não está com os braços estendidos sobre a Baía de Guanabara, Buda. Está o Cristo Redentor, olhando o show da Madonna ontem. Está o Cristo Redentor, com os braços abertos. No Brasil nós temos o estado de São Paulo, Santa Catarina. Nós temos uma cidade em São Paulo chamada Santos. Na divisa do Rio de Janeiro tem uma cidade chamada Bom Jesus. Aqui no Mato... Oi? Santa Cruz. Nós temos aqui em Mato Grosso do Sul, Santa Rita do Rio Pardo. Nós estamos cercados. Então se você perguntar para as pessoas, você crê em Deus? Sim, quem é comerciante sabe aí o tanto de data que a gente tem que separar por causa de feriado. E não são feriados do Islã, são feriados cristãos, de santos cristãos. A gente está cheio de referência cristã e de gente que, de certa forma, acredita em Deus. Só no Brasil, que você leu uma manchete que anos atrás eu li, acho que 2017 ou 2018, depois você dá um Google e confere a história, um traficante muito perigoso fugiu do Rio de Janeiro e ele era apelidado de Satanás. Aí ele foge do Rio, foge para o estado vizinho, a polícia fica no encalço dele, ele é preso em Vila Velha. Manchete do outro dia era assim: Satanás foge do Rio, mas é pego no Espírito Santo. Pode procurar, e o bairro ainda era o bairro da Glória. Só no Brasil que você vê essas coisas, gente. Sim, não tem outro lugar do mundo que a gente vê isso. Cheio de referência, o cara é mau, é o Satanás, o cara é bom, é um santo. A cultura nossa está cheio dessa ideia de que se crê em Jesus, só que há uma crença errada no Senhor, uma falta de conhecimento que diz que eu tenho que ter só uma crença assim de, acho que existe, porque se eu mergulhar nele, andar com Jesus é meio chato, andar com Jesus não é muito prazeroso. Essa é uma das maiores mentiras que Satanás conta para os nossos filhos, por exemplo, que andar com Jesus é não ter prazer, de que lá do outro lado, no lado do mundão, ali que é prazer, ali é sexo, drogas, rock and roll, ali a testosterona está em alta, ali tem alegria, ali você faz o que você quiser, ali você tem liberdade para ter os seus próprios pensamentos, ter as suas próprias ideias, alegria, festa, noitada, e aqui desse lado é o quê? Ajoelhado no milho, aqui desse lado é penitência, aqui desse lado é nada pode, nada tá bom, é restrição, mas isso é mentira.
A ideia de que andar com Jesus é mediocridade e sofrimento, e a ideia de que estar no mundo é ter liberdade e ter alegria de verdade. Por quê? Porque tudo isso, grave o que eu estou dizendo, tudo isso que o mundo te oferece é passageiro e temporário. Dura o tempo que a cerveja faz efeito no seu organismo. Dura o tempo que o baseado de maconha te leva para Nárnia. Dura o tempo, perdão a linguagem, que a relação que você teve com fulano ou fulana te faz. É esse o tempo que dura. Dura o tempo em que a música está soando, mas depois tudo é solidão, é tristeza. É só procurar nas pessoas que estão vivendo o auge e o ápice desse mundo que nos promete mundos e fundos, para você ver onde estão os maiores índices de suicídio, por exemplo. Quanto mais você mergulha nesse mundo, menos sentido tem a sua vida, mais altas precisam ser as doses, mais altas precisam ser as injeções, mais alto precisa ser o estímulo, e eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, para quem conhece o prazer de andar com Deus, sabe que não tem nada mais feliz do que ter Jesus no coração. Ô irmãos, vou falar uma coisa para você, mas é ter Jesus no coração, é experimentá-lo, não é saber que Ele existe só, é saber que Ele habita em mim, e no dia em que eu abro o meu coração para o Senhor, eu sei que Ele manda o seu Espírito Santo, e esse Espírito Santo que habita em você, testifica no seu coração, que você é filho de Deus, que você não precisa ter o que todo mundo tem para ser feliz, que você não precisa conquistar o que todo mundo conquista para ser feliz, porque a sua fonte não é mais externa. Irmãos, quando Jesus entra, a gente despluga das fontes externas. Por quê? Porque diz Jesus Cristo, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Flui um rio daqui, jovem, flui um rio daqui, moça, flui um rio daqui. E o convite de Jesus para nós é que nós o experimentemos. Uma alegria que não acaba na quarta-feira de cinzas. Um prazer que não acaba quando apagam as luzes do palco. Uma alegria que dura pela vida inteira. Saber que andamos com o Senhor e o experimentamos. É isso que Jesus disse para Nicodemos. Carne, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito? Espírito. Você tem que nascer do Espírito, você tem que experimentar Jesus. Tal qual foi com Natanael. Eu encerro contando essa história. No primeiro capítulo do livro que lemos, Filipe encontra Jesus. E Filipe corre para Natanael e diz, encontramos aquele de quem os profetas falaram. É Jesus de Nazaré. Natanael faz aquela famosa pergunta, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele diz, vem e vê. Vem e vê. E quando Natanael chega diante da presença de Jesus, Jesus olha para Natanael e diz assim, eis aí um verdadeiro judeu, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E Natanael, cai em si. E ele diz assim, Natanael, antes que você me visse, eu te vi embaixo da figueira. Eu te vi embaixo da figueira. Deus te vê debaixo da sua figueira. Deus está te vendo. Sabe essa semana que você estava lá dizendo, será que alguém se importa comigo? Deus estava dizendo, eu te vejo debaixo da figueira. Eu te vi. Christian, eu te vejo debaixo da figueira. João, José, Maria, eu te vejo. Pedro, Antônio, Guilherme, Gabriel, Joana, Fernanda, eu te vejo debaixo da figueira. Você não veio aqui hoje porque você tropeçou e caiu aqui. Eu te vejo debaixo da figueira. E naquele dia, Natanael trocou a sombra da figueira pela sombra da videira. Naquele dia, Natanael trocou a sombra da figueira pela sombra do Altíssimo. E é o convite que Ele faz para nós. Vem e vê. Experimente Jesus Cristo. E a sua vida nunca mais será a mesma. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho, eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Vamos dar um aplauso ao nome do Senhor.